Como vimos no vídeo anterior, fomos capazes de obter a expressão da energia cinética associada a uma das partes que compõem o mecanismo robótico. Essa energia cinética ela é formada por contribuições da velocidade de translação daquela parte do robô, translação do seu centro de massa, e também uma parcela dessa energia cinética da parte de uma dada parte do robô se deve à sua rotação em torno do centro de massa. Fomos capazes então de estabelecer essa energia cinética para uma dada parte. O que faremos nesse vídeo é que computaremos a energia cinética de todo o mecanismo somando as contribuições das várias partes. E também iremos computar a energia potencial total do mecanismo, de maneira que possamos escrever a função lagrangiana, que é igual à energia cinética menos a energia potencial, para o mecanismo robótico como um todo. Além disso, precisamos obter essa expressão da função lagrangiana em função das coordenadas generalizadas ou posições generalizadas e da velocidade generalizada, isto é, em função de q e de q ponto. Inicialmente, vamos mostrar que a velocidade de translação do centro de massa pode ser escrita como função das variáveis de configuração e de suas derivadas. É fácil ver que a velocidade do centro de massa, representada no referencial inercial, é igual à derivada temporal, evidentemente, da posição do centro de massa representada no referencial inercial, e essa posição ela depende das variáveis de configuração. De fato, essa posição nada mais é do que o mapa de cinemática direta associada ao centro de massa da parte P do robô. Portanto, para calcularmos a derivada temporal, o que fazemos é calcular as derivadas parciais de cada uma das componentes desse vetor em relação a cada uma das variáveis de configuração e depois multiplicar esse resultado pela derivada das variáveis de configuração ou velocidades generalizadas. A primeira parcela desse cômputo nada mais é do que a matriz jacobiana do mapa de cinemática direta. E, portanto, essa é a expressão da velocidade do centro de massa da parte P, representada no referencial inercial. Para obter esse mapa de cinemática direta concretamente, se tivermos utilizado, por exemplo, para o caso de um robô manipulador, a convenção de Dennavitch-Hartenberg para atribuição de referenciais associados às diferentes partes do robô, basta apenas lembrarmos que o centro de massa pode ser descrito em relação ao referencial que está fixo em relação àquela parte e usarmos as matrizes de transformação homogênea associadas à convenção de Dennavitch-Hartenberg. Ou seja, basta seguirmos o procedimento usual de obtenção do mapa de cinemática direta, considerando que pretendemos descrever a posição de um ponto que não é mais a origem do referencial, não necessariamente será a origem do referencial que está preso ao corpo. Além disso, nós vamos ver que, em relação à parcela associada à energia cinética de rotação da parte P, também é possível escrever que a velocidade angular da parte P do robô é uma função das variáveis de configuração, ou posição generalizada, e da velocidade generalizada também, ou Q ponto. Para ver isso, vamos considerar a equação que já escrevemos antes, em outro vídeo, que é aquela que nos diz que a matriz antissimétrica formada pelos elementos do vetor velocidade angular, representado no referencial inercial, ela é igual à derivada da matriz de rotação vezes a transposta da matriz de rotação, sendo que essa matriz de rotação é aquela utilizada para sair da representação no referencial do corpo para a representação no referencial inercial. Se nós então considerarmos que a velocidade angular no referencial inercial é igual a r vezes a velocidade angular no referencial do corpo, podemos usar também a outra propriedade,
que mostramos no vídeo anterior, que é a de poder retirar R de dentro desse operador S, que produz a matriz antissimétrica associada à velocidade angular, colocando-o à esquerda e a matriz transposta, ou a sua inversa, do lado direito. Ao fazermos isso e voltarmos para essa equação aqui de cima, conseguimos concluir então que há uma equação bastante semelhante, que é a equação 23, a equação que tínhamos obtido antes, considerando o vetor velocidade angular representado no referencial inercial. Usando o vetor velocidade angular representado no referencial do corpo, ao invés de R ponto vezes R transposto, temos R transposto vezes R ponto, para a expressão da matriz antissimétrica associada à velocidade angular. O que nós vamos mostrar agora é que a orientação espacial de uma dada parte do mecanismo robótico, que determina o valor de R, da matriz R, depende das variáveis de configuração. E, evidentemente, a derivada temporal dessa matriz R, que está aparecendo aqui também, dependerá não somente das variáveis de configuração, mas também das derivadas das variáveis de configuração. E nós vamos detalhar esse cálculo para deixar mais explícito esta relação. Para isso, considere que a matriz de transformação que descreve a orientação espacial da parte P do robô em relação ao referencial inercial, essa matriz aqui, ela é formada por três colunas. Primeira, segunda e terceira coluna, que chamamos de Rx, Ry, Rz. Esses nomes foram dados porque, de fato, essa primeira coluna, ela de fato é a representação do eixo X do referencial que está preso ao corpo no referencial inercial. A mesma coisa, Ry é a representação do vetor y, do vetor diretor, ou versor, ou seja, vetor normal do triedro XYZ do referencial preso ao corpo, e esse vetor y representado no referencial inercial, e a terceira coluna é também a representação desse vetor de norma unitária, que é o eixo z, o vetor z do referencial que está preso ao corpo no referencial inercial. Evidentemente, a transposição dessas três colunas produz essas três linhas aqui mostradas. E se nós considerarmos a derivada temporal, que é o outro ingrediente ou outro fator do nosso cálculo, o nosso cálculo que é esse aqui, nós então sabemos que essa derivada temporal consiste em calcular para cada um desses vetores coluna, tomemos o primeiro vetor coluna, a derivada parcial do primeiro elemento da primeira coluna em relação a Q1 vezes Q1 ponto, mais a derivada parcial do primeiro elemento da primeira coluna em relação a Q2 vezes Q2 ponto, e assim por diante. Também para o segundo elemento, de forma similar, a derivada parcial do segundo elemento da primeira coluna em relação a Q1 vezes Q1 ponto, mais a derivada parcial do segundo elemento da primeira coluna em relação a Q2 vezes Q2 ponto, e assim por diante. Isso pode ser escrito de forma compacta dessa maneira mostrada aqui. O que isso representa? Isso representa a derivada parcial da primeira coluna em relação às variáveis de configuração, de forma então que essa matriz, a derivada parcial da primeira coluna em relação a Q, é uma matriz de dimensões 3, ou seja, tem 3 linhas, e tem nq colunas, em que nq é o número de variáveis de configuração. Similarmente, conseguimos escrever o mesmo para a derivada temporal da segunda coluna e para a derivada temporal da terceira coluna dessa matriz R. E assim, então, estamos preparados para olhar para essa equação aqui e calcularmos, então, quais seriam as componentes do vetor velocidade angular representado no referencial do corpo. Esse operador, que, como já vimos antes, produz essa matriz antissimétrica, tal que os componentes da velocidade angular aparecem distribuídas dessa forma. Se nós, então,
realizarmos o cálculo R transposto vezes R ponto, seguindo a notação que estabelecemos no slide anterior, conseguimos então mostrar essas expressões para as componentes da velocidade angular representada no referencial do corpo. Aqui é importante notar que esses vetores linha são os vetores coluna da matriz de rotação. Eles dependem de quê? As matrizes que nós mostramos antes dependem também das variáveis de configuração, e nós temos a multiplicação pela velocidade generalizada, ou Q ponto. Isto é, nós conseguimos escrever, portanto, que a representação da velocidade angular da parte P do robô no referencial dessa parte é igual a uma matriz que depende apenas das variáveis de configuração multiplicado pela velocidade generalizada. E essa matriz está aqui explicitamente mostrada, né? Ou seja, como é que nós calcularíamos essa matriz W na prática, né? Na prática, provavelmente nós não calcularíamos essa matriz W, simplesmente escreveríamos a expressão da velocidade angular da parte P do robô no referencial do corpo, provavelmente seria mais fácil escrever assim, e simplesmente calcularíamos, veríamos que a expressão dessa velocidade angular depende de Q e de Q ponto, e que seria possível escrevê-la dessa maneira. A intenção da dedução que fizemos nos slides anteriores é mostrar que escrever dessa forma sempre é possível, ou seja, essa é uma expressão geral. Sempre é possível escrever a velocidade angular de uma parte P do robô como sendo uma matriz que depende das configurações multiplicada pelo vetor de velocidade generalizada. É claro que ainda seria possível obter a matriz W de Q simplesmente obtendo a transformação de rotação do referencial da parte que está sendo analisada em relação ao referencial da base, por exemplo. Combinando então as duas expressões que obtivemos antes, a primeira para a velocidade do centro de massa em função de Q e de Q ponto, aqui está a velocidade do centro de massa, combinando com a expressão que acabamos de obter para a velocidade angular no referencial do corpo, para a parte P, nós vemos então que ambas as parcelas estão multiplicadas à esquerda pelo vetor linha Q ponto e à direita pelo vetor coluna Q ponto, de tal maneira que nós conseguimos colocar esses vetores em evidência, isolá-los à esquerda e à direita, e teremos então essa quantidade central que nós vamos chamar de matriz de massa. Assim, vemos que a energia cinética total pode ser escrita, afinal de contas, precisamos somar todas as contribuições de todas as partes, e vínhamos fazendo isso apenas, as nossas deduções se concentraram na expressão da energia cinética da parte P em função de Q e de Q ponto, mas se nós somarmos todas as contribuições, somaremos todas as matrizes de massa associadas a cada uma das partes do robô, e isso significa então que, ao somarmos todas essas contribuições, sendo que cada uma dessas contribuições tem essa expressão, essa é a matriz de massa da parte P, quando somarmos para todas as partes, teremos finalmente a chamada matriz de massa, que é a matriz de massa do robô como um todo, do mecanismo robótico como um todo, a soma de todas as contribuições de todas as partes do robô. E a energia cinética total do mecanismo, portanto, será igual a meio da velocidade generalizada transposta vezes a matriz de massa vezes a velocidade generalizada. Portanto, uma função quadrática da velocidade generalizada. A matriz de massa, da mesma maneira como nós mostramos que o tensor de inércia era uma matriz simétrica e definida positiva,
A matriz de massa também tem algumas propriedades interessantes. Ela também é simétrica e é definida positiva. E ela pode ser computada se nós calcularmos a energia cinética total do robô, usando algum outro processo, que não seja essa dedução que fizemos aqui. Podemos calcular a matriz de massa a partir dessas derivadas parciais de segunda ordem em relação às componentes do vetor velocidade generalizada. Ou seja, essa é uma forma alternativa de se calcular a chamada matriz de massa do robô quando nós já temos, já computamos, já escrevemos a expressão para a energia cinética total do mecanismo. O fato da matriz de massa do robô ser definida positiva garante que a inversa dessa matriz sempre existirá. E essa propriedade é uma propriedade que nós vamos explorar mais à frente. Uma vez que tenhamos obtido a expressão da energia cinética total do mecanismo em função das variáveis de configuração de suas derivadas, isto é, em função da posição generalizada Q e da velocidade generalizada Q ponto, falta ainda determinar a expressão da energia potencial total do mecanismo. Mas a energia potencial total do mecanismo ela pode ser facilmente obtida considerando a energia potencial associada a cada uma das partes do robô, que é o que nós estamos chamando aqui de Vp de Q. Se associarmos então a cada uma das partes uma energia potencial vinculada à expressão de uma força conservativa, por exemplo, como a força peso, que está ligada a um potencial gravitacional, somando todas essas funções escalares, que evidentemente são funções das configurações, uma vez que nós esperamos que essas funções potenciais estejam associadas à posição do mecanismo, como o caso da energia potencial gravitacional, que depende, né, da distância do centro de massa de cada uma das partes em relação a um ponto de referência de energia potencial nula, como poderia ser o chão. Basta então somarmos todas essas contribuições e teremos a energia potencial total. No caso da energia potencial gravitacional para a parte P, nós podemos escrever que ela é igual à massa da parte P vezes a gravidade, a norma da gravidade, aqui não é o vetor gravidade, mas sim a norma, multiplicado pela altura em relação ao ponto em que se considerou a energia potencial gravitacional nula. Essa altura, que varia, cuja expressão depende da parte P em consideração, certamente dependerá das variáveis de configuração. Com a expressão da energia cinética dependente das configurações das variáveis de configuração e da velocidade generalizada, e com a expressão da energia potencial total do mecanismo dependente das variáveis de configuração ou posições generalizadas, nós conseguimos escrever a expressão da função lagrangiana para o mecanismo robótico como um todo. E a partir das nossas deduções anteriores, sabemos que a função lagrangiana terá uma estrutura como essa aqui mostrada, em que M é a matriz de massa do mecanismo robótico e V é a energia potencial total, a soma das energias potenciais de cada uma das partes do robô. Uma vez que tenhamos conseguido escrever a função lagrangiana, basta usarmos a expressão da equação de Euler-Lagrange para obtermos um modelo matemático do robô. E é o que nós vamos fazer no próximo vídeo.